Uma iniciativa popular na Bahia que está apoiando as famílias que perderam as casas durante as fortes chuvas no fim do ano passado. É o Movimento Popular Resistir, que tem apoiado as famílias atingidas pelas enchentes na região de Itabuna, no sul da Bahia. Mesmo com a baixa dos rios, após as águas voltarem ao nível normal, os impactos, a gente sabe, continuam. E vamos conhecer um pouco mais essa ação, conversando agora com o coordenador do Movimento Popular Resistir, Davidson Brito, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Davidson? Bom dia, tudo bem? Saudar ao Isso é Bahia por abrir esse espaço tão importante para estar mostrando para todo o estado, para todos os ouvintes, tudo o que tem acontecido aqui no sul da Bahia, né, em toda a região aqui, não só em Itabuna. Pois é, a gente desde quando as chuvas no sul do estado ganharam aquela repercussão toda, a gente viu uma corrente de solidariedade muito grande, especialmente da sociedade civil. Vocês certamente engrossam esse movimento. Conta um pouco mais então pra gente, Davidson, que ação é essa que vocês estão desenvolvendo e conta com o apoio de quem especificamente? O que vocês têm feito para ajudar essas famílias atingidas pelas enchentes no sul do estado, especificamente em Itabuna, não é? Isso. Então, o Resistir Bahia é um movimento popular, né, que surgiu durante a pandemia do Covid-19, lá no início, né, da pandemia do Covid-19, por entender a importância, né, de construir um instrumento que fosse capaz de garantir a comida no prato das pessoas, né? Então, o Resistir ele surge com a tarefa de ajudar principalmente, né, aqueles e aquelas moradores de periferias, na sua grande maioria, né, negros e negras, que, devido, né, à pandemia do Covid-19, estavam impedidos de exercer suas atividades trabalhistas. Então, ele surge nesse processo e que, né, com o final do ano, com as fortes chuvas aí do mês de dezembro, a gente também entende a importância de construir uma ação que garantisse, né, emergencialmente aquilo que fosse necessário para as famílias que foram, né, fortemente afetadas por essas chuvas. Então, desde o dia 25, né, que foi quando o Resistir iniciou uma chamada de emergência, fez uma reunião emergencial e lançou uma campanha de solidariedade, fazendo um chamado, não só no estado da Bahia, mas uma chamada nacional para ajudar essas pessoas. Então, desde então, o Resistir ele tem desempenhado diversas atividades aqui em Itabuna, em cidades circunvizinhas, com distribuição de cesta básica, com distribuição de sopão, e em um primeiro momento, inclusive, com a distribuição de marmitas diárias, né? A gente tem conseguido, com muito trabalho, né, construção de parcerias desde o início, né, da pandemia. Você muito bem disse que esse momento, né, dessa tragédia que a gente viveu aqui no sul da Bahia foi uma tragédia que chamou a atenção de todo mundo, e com isso também o sentimento de solidariedade ele foi construído ainda mais forte. Então, desde então, a gente tem sido parte desse processo. Qual é o cenário que você tem observado aí na região, Davidson? A gente conversou não tem muito tempo com o coordenador local da Defensoria Pública aí em Itabuna, ele também respondendo por Ilhéus. Ele dizia que a situação ainda era muito dramática, apesar de que as chuvas tinham dado uma refrescada, não é? O nível dos rios também já estava praticamente normal, mas o impacto ainda é perceptível. Como é que você descreveria o cenário hoje como ainda consequência dessas chuvas que atingiram a região? Sem sombra de dúvida, né? A gente costuma aqui no Resistir usar a frase de que o rio baixou, mas as necessidades continuam grandes, né? Continuam altas, porque o cenário é devastador em diversas comunidades, né, de Itabuna e de cidades circunvizinhas. A gente, só para todos os ouvintes, né, terem noção, por exemplo, tem uma cidade muito próxima aqui em Itabuna, de Itororó, que foi duramente atingida no dia 25, ontem, por fortes chuvas. Embora tenha sido, né, uma chuva muito rápida, né, uma chuva de cerca de 50 minutos, isso fez com que, né, devido à própria infraestrutura da cidade, né, de muitos bueiros ainda estarem entupidos, de muita sujeira na cidade, com que isso fizesse com que um novo alagamento acontecesse naquela cidade e que muitas casas que já estavam limpas, muitas pessoas que já estavam buscando se reestruturar, tivessem que novamente iniciar esse processo, né? O Resistir, inclusive, já está providenciando, né, doações para a cidade de Itororó, que nesse momento é emergencial. E em Itabuna, que é a cidade que nós atuamos mais diretamente, o cenário é devastador, né? Tem comunidades aqui, como por exemplo da Bananeira, que foram comunidades
literalmente, totalmente colocadas para baixo, né? Foram diversas casas, né, que foram derrubadas, muitas casas foram derrubadas, muitas famílias que não têm uma condição de se reestruturar nesse momento, porque não tem para onde voltar ainda. Então é um cenário ainda que requer muita atenção, que requer muita solidariedade por parte, né, de todos e de todas que estão dispostos a colaborar com esse momento. Davidson, a sociedade civil tem de alguma forma interagido com iniciativas como Resistir? Como é que está esse processo seja de recepção de doações, seja da própria entrega dessas doações, não apenas em Itabuna, mas nas regiões circunvizinhas que foram muito atingidas por aquelas chuvas do mês de dezembro? Como é que está o processo até de reconstrução dessas cidades? O Resistir participa desse processo? Sem sombra de dúvida, né? O Resistir entendeu desde o início desse processo que sozinho ele não seria capaz de ajudar essas famílias. Então a gente tem buscado construir parcerias, né? Por exemplo, né, com a UESC Solidária, que é uma campanha solidária organizada pela Universidade Estadual de Santa Cruz. A gente tem projetos, inclusive nacionais, como o Projeto Canudos, Amigos Solidários, Liga do Bem, diversas outras iniciativas, né, da sociedade civil que se reúnem, se juntam e que buscam, a partir de um planejamento, construir ações, né, conjuntas, justamente para buscar, né, garantir um conjunto, né, de ações que possam atingir e ajudar mais famílias. E, paralelo a isso, né, o Resistir tem se somado, junto à Coalizão Negra por Direitos, a uma campanha que já é nacional, que já vem ganhando repercussão, né, em todo o país, com a campanha Se Tem Gente com Fome, Dai de Comer, que tem contribuído significativamente com toda a região, com disponibilização de colchões, de cesta básica, de cobertores, de mosquiteiros, diversos itens de higiene e de higiene pessoal e de limpeza, que tem garantido ainda para as pessoas, né, uma garantia de um recomeço minimamente, né? E futuramente a gente quer poder estar contribuindo com outro processo que é de reconstrução, de poder trabalhar para reconstruir alguma dessas casas, de poder estar contribuindo com eletrodomésticos, com móveis, para essas pessoas que infelizmente perderam tudo de fato. Você acredita que essa mobilização popular, essa mobilização da sociedade civil marca um momento já distinto da nossa sociedade, em que as pessoas estão imbuídas em ajudar ao próximo, sem tantas ressalvas, sem tantos percalços, até por conta do momento em que nós vivemos da pandemia? Há algum tipo de mudança de cultura, por exemplo, na sua avaliação? De fato, tragédias, né, historicamente, a história prova isso melhor do que qualquer outra coisa, que há uma sensibilidade maior sobre esse processo, né? Mas, infelizmente, né, com o nível do rio baixando, né, grande parte dessa solidariedade também ela se esvaiu, ela se foi. E a gente tem feito um chamado insistente, né, para a sociedade civil organizada, para os diversos movimentos, e principalmente para as pessoas individualmente, que se sensibilizaram em um primeiro momento da importância de manter essas doações, né? Porque as necessidades elas continuam. Infelizmente, grande parte, né, dos nossos voluntários, a grande parte das doações, elas reduziram drasticamente. Só para vocês terem noção, o Movimento Popular Resistir ele não recebe nenhuma doação em espécie há aproximadamente 2 semanas, melhor dizendo. Então esse é um dado que nos preocupa, porque as demandas elas continuam sendo diárias. E graças a essas parcerias, né, justamente, que a gente tem conseguido suprir parte das demandas que nos são apresentadas, porque é de fato um cenário devastador, gente, né? Muita gente perdeu muita coisa, muitas famílias aí estão ainda fora das suas casas, em abrigos, em espaços públicos, porque não tem ainda onde voltar. Infelizmente, a solidariedade ela também tem diminuído com o nível do rio que tem baixado. A gente está conversando aqui com o coordenador do Movimento Popular Resistir, Davidson Brito, que esse movimento está apoiando as famílias que perderam casas, enfim, que foram impactadas pelas fortes chuvas no fim do ano passado. A gente está falando de um movimento da iniciativa popular, um movimento da sociedade civil. E aquela ajuda oficial, Davidson, qual é a observação que você faz? Você, enquanto observador mesmo, tem havido na mesma proporção? No início desse drama todo, a gente teve a oportunidade de conversar também sobre esse assunto em várias ocasiões, e havia uma reclamação recorrente no sentido de que a ajuda oficial não chegava, ou se chegava, ainda chegava de uma forma muito precária.
Qual é a avaliação que você faz enquanto observador, ao mesmo tempo em que existe essa mobilização popular, a mobilização oficial, digamos assim, tem havido também? Então, na nossa avaliação, o Movimento Popular Resistir tem uma avaliação muito crítica, né, em relação à atuação do poder público, assim, né, essas ajudas oficiais, né. E só para ter uma dimensão disso, né, essa semana ainda a gente teve uma grande mobilização, né, de uma comunidade aqui próxima a Itabuna, do bairro do Salobrinho, em Ilhéus, com fechamento da BR-415, que foram justamente as famílias afetadas reivindicando do poder público uma atuação mais incisiva. Né. E, paralelo a isso, diversas outras mobilizações têm acontecido aqui em Itabuna. Né. São comunidades que, inclusive, foram diretamente afetadas e que foram, né, literalmente excluídas, por exemplo, né, do encaminhamento do seu endereçamento para retirada da antecipação do FGTS. Paralelo a isso, diversas outras ajudas são colocadas de maneira muito tímida, né? E o Resistir hoje, inclusive, cumpre junto com essas comunidades a tarefa de informar quais são as ações do poder público relacionado, né, a essas enchentes. Porque toda vez que a gente chega nas comunidades, há uma pergunta, né? Há uma inquietação por parte da população se já teve algum auxílio aprovado, se tem algum dinheiro para chegar. E, de fato, há muitas entrevistas, né, por parte dos representantes do poder público, mas não há, de fato, né, uma atuação incisiva que garanta, né, o início da mudança de uma realidade dessas famílias. Então, na nossa avaliação, há, né, uma atuação por parte do poder público, mas há uma atuação ainda muito lenta, muito devagar, que, de fato, não reflete o cenário de emergência, né, com que essas famílias necessitam da atuação do poder público de maneira mais direta. Infelizmente, uma ação que ainda deixa a desejar. Davidson, eu queria que você aproveitasse o nosso espaço para dizer como que as pessoas podem ajudar esse movimento popular Resistir para se fortalecer ainda mais e, consequentemente, chegar essa ajuda aí a tantas famílias ainda necessitadas. Queria primeiro agradecer mais uma vez ao espaço, ao Isso é Bahia, dizer que para nós do Resistir é um prazer muito grande. Nós estamos sempre à disposição para estar contribuindo, trazendo mais informações sobre os diversos temas relacionados à atuação aqui no sul da Bahia. Né. Queria convidar, né, fazer uma convocatória a todos os ouvintes do Isso é Bahia a estarem mais uma vez se mobilizando em solidariedade. O Resistir Bahia, ele continua, né, com sua campanha de solidariedade através do Pix, né, 73991502190. Nós continuamos recebendo doações. E também aqueles que têm uma condição de mandar doações através do endereçamento ou que são aqui da região do sul da Bahia, também podem entregar suas doações, né, nos endereços Rua São João, número 556, bairro de Fátima, ou através, né, também de um outro endereço, que é Rua do Contorno, número 503, bairro João Soares, CEP 45.604.611, que são os dois locais onde nós temos recebido essas doações. Maravilha, parabéns pela iniciativa. Davidson Brito, coordenador do Movimento Popular Resistir, dando essa força, arrecadando donativos, enfim, com foco nas famílias que foram impactadas pelas fortes chuvas no sul do estado. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, até a próxima, gente. Queria só fazer um último convite para todos aqueles que nos ouvem. Quiser entrar lá no Instagram, procurar Resistir Bahia, @REXISTIR.BA, que é onde a gente tem postado todas as nossas ações e que a gente tem feito uma prestação de conta sobre todas as doações que têm chegado até a gente. Tá certo, gente? Bom dia e muito obrigado. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. E olha, uma informação que talvez possa até ajudar a te sensibilizar ainda mais num momento como esse. Tem uma pesquisa sobre voluntariado realizada pelo Itaú Social e Instituto Unibanco, com a parceria do Datafolha, que diz que em momentos de crise, o despertar do sentimento de ajudar o próximo acaba sendo bem maior. Exemplo disso foi durante a crise causada pela pandemia, em que 47% dos brasileiros disseram que passaram a doar mais alimentos. Esse estudo ainda mostra que 9 a cada 10 pessoas reconhecem a importância do voluntariado e 48% da população
fazem ou já fizeram alguma atividade voluntária. Muito bem, agora 17 minutos para as 8 horas na Tarde FM.